Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Flamengo de volta à Florida Cup, pré-temporada confirmada nos Estados Unidos. A gente vai trazer os detalhes para vocês. Goleiro Hugo Souza alfinetou o Flamengo, eleições no clube, tem novidades sobre as eleições, a gente vai trazer isso aqui para vocês. Novidades também na despedida do Gabigol. E quem será o próximo atacante do Flamengo? O Chelsea quer emprestar o David Washington. Seria uma boa? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, porque o mercado da bola está começando a aquecer e vai ter muita novidade para vocês sobre isso nas próximas semanas. Então, para vocês ficarem ligados já, faz tudo aí, se inscreva, ativa o sininho, enfim, deixa o seu like também, tá? Vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui sobre a pré-temporada do Flamengo, né? O Flamengo confirmou mais uma participação no FC Series, a antiga Florida Cup. A ideia é que o time do Flamengo, a delegação, viaje para os Estados Unidos no dia 10 de janeiro, né? Fique lá em frente ao São Paulo no dia 19, no estádio do Inter Miami, o time de Lionel Messi, né? E deve ter mais um jogo também, as partes ainda ficaram de definir o que vai ser feito, tá? Mas o Flamengo deve ficar mais 4 dias e depois retorna ao Brasil. A informação que eu tenho é que o técnico Felipe Luiz participou da decisão, né, de levar o time para fazer novamente a pré-temporada lá nos Estados Unidos, tá? E ó, o goleiro Hugo Souza deu uma alfinetada no Flamengo. Isso mesmo, gente. Cria da base do Flamengo, o Hugo deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira para falar sobre a permanência dele no Corinthians, como a gente trouxe aqui para vocês, o Corinthians fez o Pix e pagou à vista a compra do Hugo Souza, finalmente, né? Mas o Hugo deu essa entrevista e alfinetou o Flamengo. Ele foi questionado sobre a diferença entre Corinthians e Flamengo e deu a seguinte declaração, ó. Ele falou assim, ó, entre a diferença, né, de Corinthians e Flamengo, ele disse que a torcida é a grande diferença. Ele falou assim: a torcida que não tem nem comparação com nenhuma outra, se referindo à torcida do Corinthians. E essa harmonia. Quando eu cheguei no Corinthians, né, do portão para fora era um caos, notícia atrás de notícia. Do portão para dentro, uma paz. Só quem trabalha no Corinthians sabe o que eu estou falando. E isso é único. O clube está de parabéns. Eu gosto muito do Hugo Souza, mas achei desnecessária a fala dele. Eu sei que ele sofreu com muitas críticas aqui no Flamengo. Algumas críticas foram justas, outras críticas foram injustas, né? Pegaram muito no pé dele. A verdade é que ele começou muito bem no Flamengo, depois ele teve uma queda, se envolveu em algumas polêmicas extra-campo, enfim. Mas, no fundo, foi o Flamengo, o time que projetou ele, que formou muito bem, inclusive, né? A estrutura que o Flamengo ofereceu para o Hugo e para outros garotos na base foi uma grande estrutura. Achei desnecessária essa fala dele, essa alfinetada dele no Flamengo. Mas, enfim, torço pelo sucesso do Hugo, que ele seja muito feliz lá no Corinthians. Falando nisso, né? O banco Daicoval também alfinetou o Flamengo, viu? Seria o banco que o Corinthians ofereceu como garantia para comprar parcelado o Hugo, mas foi rejeitado, né? O Flamengo acabou rejeitando essa garantia do banco Daicoval. O Flamengo queria uma garantia, como por exemplo, do banco Itaú, e aí o banco Daicoval foi lá e deu uma alfinetada no Flamengo também. Falou assim: em uma de suas redes sociais, o banco postou o seguinte:
Sentimos um cheirinho de desconfiança no ar. Confiança se conquista, assim como campeonatos. A nossa vem de 55 anos de história, enfim. Falou que o banco está no ranking das maiores empresas do país, enfim, aquela coisa, né? Aproveitam também para fazer aquele marketing. Vamos lá, galera, a gente vai falar sobre a despedida do Gabigol, vamos falar também sobre David Washington, tá? E também uma pressão da torcida do Flamengo aí, querendo que os jogadores entreguem esse jogo contra o Criciúma. Mas antes, vamos falar sobre as eleições, porque pela primeira vez na história, né, vão usar urnas eletrônicas nas eleições do Flamengo, nas eleições de um time de futebol. E, além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai acompanhar o pleito. É isso mesmo que vocês escutaram. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai acompanhar as eleições do Flamengo, que acontecem no dia 9 de dezembro. No dia 4, tem um novo debate que vai ser organizado pelo jornal O Globo, um debate entre os candidatos à presidência do Flamengo, que são Luiz Eduardo Batista, o BAP, o Rodrigo Duns, né, que é o candidato do atual presidente, o candidato da situação Rodolfo Landim, e o MGM, o Maurício Gomes de Matos, que tem o apoio do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês qual o nome preferido de vocês aí para ser o próximo presidente do Flamengo. Agora vamos lá, gente. Tem um movimento aí da torcida do Flamengo, os torcedores nas redes sociais, né, pedindo para que o Flamengo não se esforce nesse jogo contra o Criciúma. O Criciúma é um dos adversários do Fluminense na briga contra o rebaixamento. Então, muitos torcedores falando, né, que o Flamengo não deve colocar força máxima nesse jogo. Enfim, gente, vocês têm que lembrar que, assim, o treinador do Flamengo é o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele quer ganhar todos os jogos. E não vai ser diferente nesse jogo contra o Criciúma. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai entrar para ganhar, vai colocar o melhor que ele entender, né, a disposição dele aí em campo. E todo mundo ali é profissional, né, galera? Todo mundo ali é profissional. Enfim, então eu não tenho dúvida nenhuma que o Felipe Luiz vai com o que ele tiver de melhor para esse jogo, tá? E, ó, Gabigol caminha para a despedida do Flamengo, né? A expectativa das partes, tanto da diretoria quanto dele, é que haja uma despedida ali parecida com a despedida do que foi a do Diego Ribas, a do Felipe Luiz, a do Rodrigo Caio, principalmente, né? O contrato dele termina no dia 31 de dezembro, ele está próximo, aí tem mais o quê? Poucos jogos aí com a camisa do Flamengo, mais 3 jogos, Internacional, Criciúma e Vitória. A despedida dele provavelmente vai ser esse jogo realmente contra o Vitória no Maracanã, o último jogo do Campeonato Brasileiro, e a ideia é que leve os títulos, né, as taças que ele conquistou com a camisa do Flamengo lá para o campo, né, que ele possa tirar foto, que ele possa ter esse momento com a torcida ali no Maracanã, junto com as taças que foram conquistadas por ele nesse período aí de Gabigol no Flamengo. Foram 5 anos, né, de 2019 para cá, um período aí de muitas conquistas, muitos títulos, muitas polêmicas também, né, seu Gabigol, principalmente nos últimos 2 anos, mas uma história muito bonita aí entre Flamengo e Gabigol, que está chegando ao final. Ele tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro para um contrato de 4 anos, né? E a expectativa do Cruzeiro é que, entrando agora no mês de dezembro, eles já assinem um pré-acordo que vai passar a valer a partir de janeiro de 2025. O Santos chegou atrasado, mas fez uma oferta ao Gabigol, viu? Mas a informação que a gente tem é que, de fato, a tendência é que o Gabigol realmente assine esse contrato com o Cruzeiro de uma vez por todas. David Washington, com a saída do Gabigol, né? Primeira contratação do Flamengo na próxima temporada tem que ser a contratação de um atacante. Isso aí é um fato. O Flamengo precisa
contratar um atacante. Na última janela de transferências, o Flamengo quase contratou o David Washington. Ficou muito perto de sacramentar a contratação dele, não deu certo por uma questão ali de tempo, né? Ficou o tempo muito curto para sacramentar essa negociação. O Chelsea segue interessado em negociar o David Washington. A ideia do Chelsea é emprestar o David Washington e aí, né, queria saber também a opinião de vocês, se vocês acham que seria interessante para o Flamengo. Vale lembrar que na próxima janela de transferências o Flamengo será um pouco mais cauteloso em relação a finanças, né? O Flamengo pagou à vista aí a grana para comprar o terreno, enfim, está com pouco dinheiro em caixa, precisa negociar alguns jogadores, algo que não fez nesse ano de 2024, e vai precisar de criatividade para reforçar o elenco, mas não tem jeito. Tem que contratar um atacante. Quero saber a opinião de vocês sobre David Washington. Vocês acham que valeria a pena o Flamengo tentar novamente a contratação desse jogador? Deixa aqui nos comentários, por favor. O mercado de transferências está se movimentando já. O Flamengo deve demorar um pouquinho para se mexer de forma mais contundente por conta das eleições, que acontecem só no dia 9 de dezembro, mas a gente está aí na cola para trazer todas as novidades sobre isso para vocês. Beleza, galera? Grande beijo. Não esquecem de deixar o like, de ativar o sininho também e se inscrever aqui no nosso canal. Tchau, tchau.